Porque a partir daqui, deste texto, deste momento histórico, quando Deus chama uma pessoa e para ser um patriarca ou um chefe de família, digamos assim, né? Hoje em dia a gente quase não chama as pessoas mais, os pais, de patriarca, mas chamamos as pessoas de chefe de família. Sim, é a mesma coisa. Somente mudamos os termos, né? Porque esse termo bíblico era muito usado, patriarca, aquele que era o pai de toda uma família, aquele que era o comandante da família, era o responsável por uma família. E as famílias antigamente eram tidas como filhos, né? Eram compostas de pais, pai, mãe ou mães, né? Porque poderiam casar-se várias vezes com algumas mulheres, né? Não havia uma exigência de que fosse uma só mulher, mas naquele tempo as pessoas tinham já esse costume de, muitas vezes quando tinham condições, é claro, porque sempre houve a questão econômica, né? Abraão, ele era uma pessoa que tinha condições econômicas suficientes para ter mais de uma mulher, mas ele tinha uma mulher. E os escravos também faziam parte da família. As pessoas que serviam, que trabalhavam para uma determinada pessoa, eles eram considerados também como sendo daquela família. Então, quando uma pessoa ia de um lugar para o outro, muitas vezes ele levava não só a sua mulher, filhos. No caso de Abraão, ele não tinha filhos, né? Porque Sarai era estéril e não tinha como ter filhos, mas ele saiu com Sarai, sua mulher, e como ele não tinha filhos, ele levou a Abraão. Com certeza foi algo assim de consentimento mútuo, porque possivelmente Abraão, quando falou para seus familiares que iria embora, Ló, que era seu sobrinho, filho do seu irmão, quis acompanhá-lo. Então, ele também faz parte da trajetória de Abraão e foi algo muito importante, porque como Abraão não tinha filhos, possivelmente ele pensava até que Ló seria o sucessor dele, né? Ou algo dessa natureza. Mas Deus tinha um plano muito maior para fazer na vida de Abraão. A gente conhece a história bíblica, a gente sabe como que se sucederam as coisas daí para frente na vida de Abraão, e ele passou por muitas dificuldades, muitos problemas lá na terra onde ele chegou e onde ele comprou herança, onde ele comprou ali fazendas, né, ou terras em determinado lugar, onde ele passou a habitar naquela região, e ele comprou ali propriedades e passou a ficar ali, embora era uma região onde poucas pessoas queriam ficar, onde ninguém tinha interesse de ficar naquelas regiões montanhosas, naquelas regiões onde não havia muita, era uma região meio árida, muito árida, não havia condições de plantações, mas Abraão ficou naquele local, porque a planície, aonde tinha lá inclusive a cidade de Sodoma e Gomorra, eram muito ocupadas e todo mundo queria ficar na planície, né? Tanto que Ló depois escolheu ficar lá em Sodoma e em Gomorra, e depois a gente vai entrar depois nesses aspectos. Mas então, para Abraão e sua grande comitiva que chegou naquele lugar, ele ficou nas montanhas, em lugares difíceis, onde não tinha água, mas Deus proveu todas as coisas para ele. Deus deu sabedoria e proveu muitas coisas para Abraão, ou para Abrão, né, que se chamava Abrão, e assim Deus estava preservando mais uma vez uma família, e estava escolhendo aquela família
que iria, a partir dali, formar uma nação, posteriormente, ou diversas nações, que formariam o plano de Deus para a humanidade. Agora vejam como que é rico esse plano. Não somente uma nação. Deus escolheu, a partir dali, criar uma nação específica, porém, haveriam também outras nações que seriam criadas do próprio Abraão. Não era somente uma nação. Foram várias nações que surgiram de Abraão, várias tribos que depois se uniram, formaram uma nação e adquiriram o favor de Deus e adquiriram a terra de Canaã, a terra que eles estavam ali, que Deus havia prometido para Abraão, que iria mostrar para ele. Era aquela terra onde ele ficou, onde ele saiu da sua parentela, saiu lá do meio, lá da onde ele se encontrava na Babilônia, naquelas regiões da Babilônia, né, em Arã, nas regiões da Pérsia, entre Pérsia e Babilônia, e foram para Canaã, e lá em Canaã eles se fixaram ali a sua morada, a sua casa, digamos assim, né, o seu território, e ali passaram a viver e a conviver com os vizinhos, com as cidades vizinhas, com os reis vizinhos, com aquelas pessoas que moravam já, que habitavam ali em Canaã. E assim Deus começou através da chamada de Abraão, para que ele fosse, como diz aqui o texto, né, para uma terra distante. E Deus disse para ele que faria dele, logo no versículo 2, faria dele uma grande nação e abençoaria ele, engrandeceria o nome dele e da nação, no caso também, né? E ele seria uma bênção. Então, Deus nos chama para ser bênção. Deus chama cada família para ser bênção e para abençoar. Aqui estava começando novamente, Deus escolhendo uma pessoa, Deus escolhendo uma família para ser bênção. E aqueles que acompanharam Abraão estavam dentro desse processo de Deus, né? Deus, muitas vezes, ele escolhe uma pessoa para que comece um processo dentro de uma família, ou através de algumas famílias, e essas pessoas começam a se conhecer, começam a se movimentar, começam a realizar entre si ali planos para fazer a obra de Deus. Deus, ele faz assim. A igreja também é assim. Mas nós temos aqui o exemplo de Abraão, que foi chamado por Deus para sair da sua terra. Era um chamado diferente, era um chamado que era algo especial. Ninguém mais foi chamado para sair da sua terra, mas Abraão, ele foi chamado para deixar o seu país, para ir para um outro local onde ele não tinha terra, onde ele não conhecia, e lá ele se estabeleceu, e ali Deus o abençoou. Nós vamos ver na história de Abraão que ele foi muito abençoado aonde ele peregrinou, nos dias da sua peregrinação, naquelas montanhas, naqueles lugares, inclusive depois também no Egito, e voltando para Canaã, ele continuou sendo abençoado por Deus, e foi realmente uma grande bênção para aquele povo que habitava ali naquela região. Muita coisa mudou, muitas histórias ali aconteceram, e eu creio que Deus estava iluminando aquela terra que estava longe de Deus, que estavam fora dos princípios do Criador do céu e da terra. Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz, dê muita alegria a todos vocês, uma boa semana em nome de Jesus.